Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro aqui do Tributário Sem Mistério. Hoje, episódio 9 da nossa série CTN Artigo por Artigo. Consegui gravar, hein, pessoal? Conforme prometido na semana passada, estou aqui em plena quinta-feira, 10 horas da noite, gravando aqui para vocês, para garantir que o conteúdo seja publicado no final de semana. Vamos então continuar de onde paramos. Agora a gente vai estudar no encontro de hoje dos artigos 19 até o 22, falando aí um pouquinho sobre imposto de importação. Bem, então, pessoal, eu vou começar aqui o nosso estudo através dos artigos do CTN, e aí a gente vai fazendo algumas anotações, vai conversando, tá bom? Essa é sempre a minha proposta aqui. Então, vamos lá? Olha só, o artigo 19 fala: o imposto de competência da União, que já vamos grifar, né, a pessoa, o ente tributante aqui, então, nesse caso, a União, sobre a importação de produtos estrangeiros, tem como fato gerador a entrada no território nacional. Isso é o fato gerador deste imposto. Olha só que importante essa informação, a gente já vai conversar sobre isso. O artigo 20, a base de cálculo do imposto é quando a alíquota seja específica, a unidade de medida adotada na lei. Quando a alíquota ad valorem, o preço normal que o produto ou seu similar alcançaria ao tempo da importação em uma venda em condições de livre concorrência para entrega no porto ou lugar de entrada do produto no país. Terceiro, quando se trata de produto apreendido ou abandonado, levado a leilão, o preço da arrematação. Tá? Artigo 21. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou base de cálculo do imposto, a fim de ajustá-lo aos objetivos da política cambial e do comércio exterior. E, por fim, o artigo 22 vai falar quem são os contribuintes. Então, o importador ou a quem a lei equiparar e o arrematante dos produtos apreendidos abandonados. Opa, pegou aqui o meu zoom. Ok? Então, beleza. Já fizemos a leitura aqui do CTN. Vamos entender, então, o que é esse imposto? Veja que a disposição do imposto sobre a importação vai do artigo 19 até o artigo 22. Pergunta: a disciplina desse imposto se esgota no CTN? Não. Lembra que eu sempre falo para vocês, né? Vamos conjugar o estudo CTN com a Constituição, mas aqui tem um adendo, porque aqui a gente tem um decreto, olha aqui, decreto 6.759 de 2009, que também vai disciplinar o imposto de importação, tá bom? Então, faça a anotação aí. Constituição, CTN, esse decreto, quando a gente fala de imposto sobre a importação. Lá na Constituição, onde que eu vou achar o II, né? O imposto de importação? Aqui, ó, no 153, inciso 1º. 153, inciso 1º, vai falar dos impostos de competência da União, ok? Agora, vamos entender aqui. O fato gerador, como está descrito aqui no artigo 19, é a entrada destes no território nacional. Então, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Se um americano vem aqui para o Brasil, passar as férias, vem aqui visitar as praias na minha cidade, no Guarujá, ele paga imposto de importação? Será? Chegou lá no aeroporto, opa, deixa eu ver o que tem aí na mala. Peraí, imposto de importação é a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Vocês são americanos, vocês compraram essas roupas aí lá nos States, estão vindo aqui para o Brasil. Paga imposto, então. Abre a mala aí, vamos fazer o cálculo. Olha, é muito importante vocês entenderem essa questão do fato gerador, gente, porque como o fato gerador é aquilo que vai legitimar a cobrança desse imposto, você tem que entender muito bem como é que funciona esse fato gerador. Então, essa entrada, gente, é a entrada para se incorporar na nossa economia, sabe? É aquele produtinho que você pede lá no AliExpress, sabe? Então, você está fazendo a importação, está fazendo a importação com o sentido de incorporar aquilo
aqui, né? Um produto estrangeiro que você importa para o território nacional. Esse é o critério material, em linhas gerais, hein? Porque só o fato gerador desse imposto dá um livro. Mas em linhas gerais, é isso. Então, sempre pensa, o mero deslocamento de uma mercadoria, de um produto estrangeiro aqui para o território nacional, nem sempre fará incidir esse imposto de importação. Tudo bem? Um exemplo que a gente pode citar bem atual com relação a isso foi, né, a redução à alíquota zero que o Poder Executivo fez com relação ao imposto de importação daquelas máscaras, né, dos produtos hospitalares, enfim, do combate da pandemia. Isso foi feito lá em 2020. Então, foi um exemplo, né, da incidência do imposto de importação, que faria a incidência ali, mas o governo reduziu a alíquota zero para exatamente não onerar e nem acontecer nenhum tipo de reflexo ao preço daquilo para, enfim, para custear, né, o combate dessa pandemia que nós estamos ainda vivenciando até hoje, tá bom? E isso chama muita atenção ao artigo 21. Por quê? O artigo 21, ele vai falar exatamente da possibilidade que o Poder Executivo tem de alterar essas alíquotas, tá? E aqui é o ponto muito importante que vocês têm que relembrar, que o Poder Executivo pode mexer nas alíquotas desses impostos, né, chamados extrafiscais, que o imposto de importação é um desses impostos, que tem aí a função de interferir no comportamento do contribuinte. Então, não tem o interesse de arrecadar dinheiro para um caixa, não. O intuito é estimular ou desestimular condutas. Então, se eu aumento a alíquota de importação, estou desestimulando as pessoas trazerem coisas de fora para cá, estimulando que elas façam compras, aquisições de mercadorias nacionais, estimulando a compra aqui. Se eu abaixo a alíquota de importação, isso significa que eu torno a trazer produtos estrangeiros, fazer compra, né, estrangeira, estimulo que isso seja feito com mais frequência, porque eu estou deixando esse negócio jurídico mais barato. Então, mexe aí no comportamento e exatamente por este motivo de interferir ali de forma momentânea, vou puxar o gancho da redução da alíquota zero dos produtos hospitalares, que foi feito por meio de decreto, né, lá no ano passado. Por que isso? Imagina só ali a coisa acontecendo, né, as pessoas pedindo, né, que seja feito um alivio da carga tributária ali sobre esses produtos hospitalares. Imagina se o governo tem que esperar um ano, né, princípio da anterioridade, esperar 90 dias, anterioridade nonagesimal. Então, aqui nesse imposto de importação, essa alteração aqui de alíquotas não se sujeita a nenhuma das anterioridades. Nenhuma das anterioridades. Ok? Então, já vimos que a entrada não pode ser um mero deslocamento do produto, tem que ser uma entrada com o sentido de se incorporar aqui, né, à nossa economia, não é qualquer entrada, a lição que a gente pega em síntese aqui não é qualquer entrada que vai legitimar a incidência do imposto de importação, e já vimos que o Poder Executivo pode interferir ali, mudar as alíquotas, e aquilo já produzir efeitos de imediato, exatamente pelo critério extrafiscal desse tipo de imposto. Agora, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quando se considera que a mercadoria entrou no território nacional? Basta passar a fronteira? Como é que funciona? E aqui é interessante a gente puxar esse aspecto que nada mais é do que o critério temporal, né? Então, quando que se considera que a mercadoria foi importada? E aqui a gente coloca o desembaraço aduaneiro. Por quê? Feito o registro no sistema Siscomex, né, da mercadoria, aquilo que em sistema se certifica, ó, entrou, olha, chegou o produto tal, especificação tal e tal e tal, é assim que funciona,
toma, né? O programinha que fala que entrou essa mercadoria. Se certifica um despacho, ok, entrou a mercadoria aqui no território nacional. Então, não é o mero deslocamento. É quando feita essa oportunidade aí do desembaraço aduaneiro, a mercadoria chega lá no porto, é feito o checklist lá, via Siscomex, tá? De forma bem genérica, né? Quem estuda aí para concurso de auditor fiscal, de Receita Federal, tem que saber isso daí nas entrelinhas. Como é que acontece lá real oficial? Para você que está estudando para a OAB, não é necessário. Você só precisa saber que o momento não é de ultrapassar fronteira nenhuma. É o momento do desembaraço aduaneiro, quando é feito o registro em sistema de que realmente aquela mercadoria foi aquele produto estrangeiro, foi importado aqui e chegou no território nacional, tá? E aí eu falei de especificações, vamos conversar um pouquinho sobre essas alíquotas aqui, alíquota específica e alíquota ad valorem. Específica, gente, imagina um percentual sobre o quilo, né, do produto, sobre metros, né, o tamanho da mercadoria. Isso seria uma alíquota específica. Ad valorem é um percentual em cima do preço de mercado daquele produto. Um preço que tem aí um valor razoável, médio, que é geralmente comercializado, né? Existe uma tabela em lei, feito tudo bonitinho, que vai falar aí em condições mercadológicas atuais ali, quanto aquele produto, qual o valor daquele produto, tá bom? E aí, então, a alíquota, quando seja ad valorem, é um percentual sobre esse valor de mercado do produto. E por fim, mas não menos importante, lembra que eu falo para vocês a importância de fazer a leitura do CTN conjugado com Constituição e aqui no caso, conjugado com o decreto, porque o decreto, como vocês puderam ver aqui só nessa síntese, por isso que eu falo que é importante vocês estudarem o CTN sempre conjugado com a Constituição e aqui no caso do imposto de importação, esse decreto, tá vendo que ele regulamenta aqui, gente? Olha o cuidado. Administração das atividades aduaneiras, fiscalização, controle e a tributação das operações de comércio exterior. Então, esse decreto aqui ele vai falar as regrinhas dessa questão aduaneira que acontece com o imposto de importação e com outras questões relacionadas à fiscalização. Aqui vai falar sobre esse despacho aduaneiro que eu falei, que é o critério temporal aí da incidência do imposto de importação, mas olha só o detalhe, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês, vamos ver o artigo 22, ele está falando quantas hipóteses aqui, gente, de contribuinte? Uma, duas, tá? Então, o que você vai fazer aqui? No artigo 22, faça a anotação de ver o decreto. Ok? Por que você vai ver o decreto? Porque aqui ele coloca dois tipos de contribuinte: importador, ou a quem a lei equiparar, ou arrematante de produtos apreendidos ou abandonados. Vamos dar um pulinho lá no decreto? Ver se é só isso mesmo? Aí eu vou cortar aqui o vídeo, né? Porque até eu chegar lá no artigo. Olha só, gente, aqui o artigo 104. O artigo 104, quantas possibilidades nós temos? Uma, duas, três. Então, veja que aqui no decreto, a gente tem outras possibilidades do contribuinte. Então, o importador, isso aqui a gente acaba vendo uma semelhança com o que já está aqui no CTN, né? Que fala do importador ou a quem a lei equiparar, até aí, ok. Depois, o destinatário de remessa postal internacional indicado pelo respectivo emitente, aqui é outra, né, outra disposição que existe no decreto, e o adquirente de mercadoria entrepostada, tá? São essas situações que estão previstas no decreto, portanto, quando você for estudar o imposto de importação, você deve fazer a leitura conjugada com o decreto, e assim garantir que todas as hipóteses e o seu estudo seja ativo e de forma mais completa, tá bom? Também é muito importante você acompanhar, fazer uma pesquisa nos tribunais superiores sobre alguns casos práticos de incidência desse imposto de importação,
e acompanhar aí súmulas, né? Mas principalmente as decisões, porque quando se fala da prática nesse imposto de importação, vocês vão ver situações bem delicadas em que, apesar de simples eu falando aqui, na prática algumas questões podem ser bem nebulosas, né? Ser uma nuvem cinza assim e de difícil interpretação. Apesar do texto às vezes ser claro, na prática existem situações específicas que se tornam um pouco mais difícil da gente colocar o texto na prática, tá? Mas isso só se você quiser se aprofundar. A minha ideia aqui é apenas fazer comentários bem genéricos e superficiais, mas que garantam aí você condições de dar o pontapé inicial nos estudos, se assim quiser, tá bom? Muito obrigada pela companhia em mais um episódio aqui da série. Obrigada pelos feedbacks que têm me enviado lá no Instagram sobre a série, que estão gostando. Eu fico feliz porque eu faço isso para vocês, de forma gratuita e de coração. Um beijo para vocês e excelente semana.